Bom, Ulisses, como é que tá? Como é que tá o tempo aí, cara? Tá muita chuva, tá chovendo pra caramba aqui, meu. Eu fiquei com medo. Ontem deu muita tempestade, esses dois últimos dias. Pensei, nossa, problema aí com a internet, que cai, que isso. Aí eu fiquei meio receoso, né? Mas hoje tá mais tranquilo. Choveu, porém abriu o tempo agora, né? Tá mais tranquilo. Vamos ver. Aqui tá exatamente o contrário. O dia inteiro É, ameaçando e agora tá cada vez chovendo um pouquinho mais. Eu falei, nossa, bem agora foi- na hora tá o auge da chuva, mas até agora uma chuva segura. legal. A Cleo entrou também. Boa noite, Cleo. O Caio. O Ulisses, bom, boa noite a todos. Estamos iniciando aqui para. Acho que tem muita conversa, né? Tem muito assunto. Mas, E eu quero apresentar para quem não conhece, claro, o Ulisses, né? O doutor Ulisses. Hoje a gente está com o doutor Ulisses aqui, amigo e grande amigo. E nós vamos falar sobre a saúde mental na literatura, né? É um assunto bem cativante. Foi uma sugestão do próprio Ulisses. Já vínhamos conversando sobre uma possível live, né? Nesse tema já há muito tempo, mas aí com a falta de tempo, né? Os afazeres e tudo mais, deixa eu tirar o golfinho daqui que ele está querendo aparecer. Mas aí finalmente chegou o dia, né? chegou. A Patrícia entrou também. Patrícia, minha tia, E legal. pensa, eu vi o Caio do Rede É isso aí. Poderosa, podcast de literatura super bacana. Já vou deixar uma indicação bônus, né? Faixa bônus. Legal. Ulisses, eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir para você, eu sei que essa era a minha parte, mas eu vou pedir para você, em poucas palavras, falar um pouco sobre você, você como médico psiquiatra, você como amante da literatura, então faça uma apresentação informal mesmo, né? E acho legal Beleza. você se apresentar aí pro pessoal. Show de bola. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Ulisses, né? Eu sou médico psiquiatra. Eu me formei em medicina em Patos de Minas e fiz psiquiatria no Hospital das Clínicas de Pouso Alegre, no sul de Minas. Né? Eu atuo na parte clínica da psiquiatria, em consultório, e eu sou professor universitário no curso de medicina de Patos, na universidade que eu me formei, inclusive. E eu enxergo assim a minha relação com a literatura, ela caminhou muito com a minha caminhada profissional, sabe? Durante a graduação de medicina, eu fui descobrindo a paixão pela literatura. Eu não tenho uma história super antiga de uma criança leitora, não é essa a minha história mesmo, né? Eu achava na adolescência, assim, eu achava muito chique, né? Quem lia, eu achava uma coisa tão bonita, assim, né? E parecia uma coisa muito distante, né? Eu sempre gostei muito de filme, de cinema, assim, desde muito novo, né? A criança de 12 anos que via Kubrick, esse tipo de coisa, mas não era muito dos livros. E aí, na graduação, eu fui descobrindo que vários dos filmes que eu amava, assim, da vida toda, eram baseados em livros. Eu falei assim, nossa, existe algo, assim, que eu acho que eu vou gostar, porque eu acho que eu já gosto de antemão, sabe? E aí eu comecei a ler os livros que os filmes favoritos eram baseados. Então, Laranja Mecânica, Clube da Luta, né? Li muito Stephen King, né? Assim, eu acho que é uma porta de entrada bacana. E aí depois os filmes baseados foram acabando, né? E eu falei, agora tem que ler outras coisas. E aí foi, né, a toca do coelho, né? Assim, foi um caminho meio sem volta. E vi na psiquiatria, especialmente, né, assim, a literatura, a arte, mas a literatura especialmente como algo assim, uma ferramenta, né, para desenvolver habilidades da parte clínica. Né? Eu comecei a encontrar assim perguntas que eu ouvia na clínica psiquiátrica, né, sendo feitas da história da literatura inteira antes da psiquiatria Sim, sequer sim. existir e respostas possíveis, né, para essas perguntas. Então eu fui vendo que assim, a mente humana não era baseada só em manuais diagnósticos, né? Tinha muita coisa Uhum. bacana na literatura.
E aí foi um feliz caminho sem volta, né? Então, foi uma paixão desenvolvida, mas não sou do tipo que acha assim, a literatura serve para estudar psiquiatria. Não, isso aí é demais, né? A literatura serve porque eu gosto de ler, né? Mas aí, de vez em quando, eu falo, além do prazer, dá para usar como uma ferramenta bacana, assim, sabe? Agora, assim, eu concordo totalmente com você e até digo que a literatura ela acaba sendo um arcabouço de todas as possíveis experiências humanas, então, em algum momento, você vai acabar encontrando reflexos da sua vida em determinada obra, em determinado autor, e esse espelhamento, né, acaba te dando respostas que você, de repente, não conseguiu de outra forma, né? Eu vejo, então, a literatura dessa forma, como um oráculo das próprias experiências humanas. E eu acho que ela tem tudo a ver com a questão de saúde mental, porque pode ser abordado de várias formas. A gente pode abordar a obra, uma determinada obra, sob o prisma psiquiátrico. A gente pode abordar a vida do autor, porque está ligada, né? E fazer toda uma série de parâmetros e analogias com isso envolvendo a saúde mental. E como a gente combinou, né, a gente vai trazer então alguns livros para o pessoal aí que não conhece, de repente aí dicas de leitura que tem uma pegada bem assim clara, né, com relação à saúde mental, né? É bem bacana. Então já pode começar, Ulisses. Pode aí trazer aí, falar sobre o que você quiser. Bacana. E até assim, né, quando a gente pensou nesse título, né, a ideia de saúde mental e literatura encaixar melhor do que psiquiatria ou psicologia, né, porque assim, a mente, né, como a matéria-prima muito mais antiga do que as ciências que estudam ela, né? Então, pode um pouco dessas terminologias. Isso, eu até trouxe assim, na listinha aqui, né, de indicações, algumas que são prévias à existência da psiquiatria, justamente para mostrar isso, né, assim, os dilemas que existem desde sempre, né, desde antes das especialidades que estudam, né. Mas a primeira indicação que eu vou fazer, né, é sacanagem mostrar um livro que não é o livro que eu estou indicando, mas é do mesmo autor, não sei se dá para ver, esse aqui é A Tempestade, né, do Shakespeare, mas que não é o que eu vou indicar, é porque eu não estou com o Hamlet em casa, tá? Mas obviamente, é inescapável que seja o Hamlet, né? Que eu acho, assim, principalmente por ser uma peça de teatro ainda, né? Não ser uma romanção de 1000 páginas e tal, ele é uma das obras que eu acho, assim, mais desafiantes, né? Do ponto de vista da psiquiatria e de psicopatologia. Na psiquiatria a gente usa uma ferramenta que é exame de estado mental, né, que é o exame físico da mente do indivíduo, vamos falar assim. E o personagem, o príncipe Hamlet, cada vez que eu li Hamlet, o resultado saía diferente. Então, assim, é muito fascinante porque num personagem teatral a gente conseguir ter leituras diversas, o mesmo leitor é a mesma obra, né, assim, o espectro que ele vê, né, aquilo existe, né, ou aquilo ali é fruto de um trauma muito pesado, né, acho que uma obra de 1500 para 1600 não tem como estar dando spoiler, né, a respeito disso, mas é a história, né, do pai que é morto, né, e o tio toma o lugar com a mãe e tal, e tem uma frase assim, né, um mote recorrente na obra, que é que tinha método na loucura dele, né? Porque o personagem ele sofre, né, de um trauma muito pesado e ele decide, né, assim, de uma forma muito organizada, ainda que com uma estranheza muito grande, um planejamento de vingança que envolve uma parte grande da peça simular a loucura. E aí você começa a questionar se aquele planejamento, toda aquela vingança e tudo aquilo está no espectro da saúde, né, a ponto de fingir as coisas que finge e os desfechos, né, não é à toa que é uma tragédia, né, então, assim, todos os desfechos que tem de alguém que finge não ser são, né, e acaba tendo um desfecho muito, muito trágico, eu acho isso até, assim, irônico, né, mas é uma obra, assim,
para os alunos da faculdade, né, é o grande desafio, assim, né, para ver se estão em dia com a matéria, porque não tem resposta Aham, certa, né, assim, aham, são várias veredas, né, dentro da sim. mente do protagonista. Então, essa é uma obra, assim, é um clássico porque é infinita, né, em Sim. uma chave de leitura só ela consegue ser infinita de fato, então ela é indicação talvez clichê demais, mas incontornável, né? Bacana. E isso que é interessante das grandes obras de literatura é que ela tem como eu posso dizer, elas são oraculares, né? E aí as chaves de interpretações são assim infinitas, né? Elas têm esse leque, mas assim existe um certo limite para você não também não falar uma coisa que não cabe dentro da obra, mas existem obras com um leque enorme, né? Como a Metamorfose do Kafka, como o próprio Ulisses do Joyce, o Finnegan's Wake, então nem se fale que isso aí é outra história. Mas só para falar assim, em Finnegan's Wake, você já chegou a ler ou teve algum contato com o Finnegan's Wake, com a leitura do Finnegan's Wake, do Joyce? Falar que eu consegui ler é uma mentira, né? Porque o ler ele é uma experiência muito particular, né? Mas eu li passagens tanto da tradução, né, do Schuller, e um amigo meu, né, que morou na Irlanda, ele me deu um volumão, né, o Zé Augusto me deu um Ah, volumão do Joyce bacana. com todos os romances, né, em um único volume. E aí foi a grande frustração, né, de não conseguir terminar a primeira página, que aí é o ininteligível, a enésima potência, né, assim, no original. Mas é Eu, bem fascinante. eu não sei se eu não me lembro agora, realmente, se alguém me falou ou se eu li em algum lugar de que existe uma visão de que a obra do Finnegan's Wake seria uma espécie de reflexo da saúde mental do Joyce. Você acha que isso seria possível pela maneira em que ele colocou as coisas, sei lá, eu não sei se enquadraria em algum tipo de transtorno ou num grau de esquizofrenia, porque são muitas vozes ali, é uma coisa assim. Porque assim, que assim, quanto mais a gente conhece o Finnegan's Wake, a gente vê que o negócio é tão genial e abarca tudo assim, que parece que é como o Borges falou do Ulisses, né, que não é a obra de um homem, mas de uma geração toda, e Finnegan's Wake Sim. vai além disso. Você É, consegue ver algum aspecto nesse sentido, pela experiência de leitura que você teve com o Finnegan's Wake? é, tem a anedota famosíssima, né, que atribui ao Jung, né, que avaliou a filha do Joyce, né, a Sim, Lúcia sim. Joyce, que fala, né, que nas águas aonde ele navegava, ela se afogava, né, então que existia Exato. algo, um funcionamento psicótico nele, né, mais funcional, vamos falar assim. Mas o Finnegan's Wake tem uma coisa interessante que tem assim alterações psicopatológicas da linguagem que entra naquele exame de estado mental que podem estar Exato. descritas como ferramenta literária. A gente fala assim neologismo, né? Uhum. Existem quadros, né, de desorganização mental onde o paciente cria palavras, né, que não existem no vocabulário de ninguém. E aí o Joyce Exato. é um artifício artístico disso, né? E aí tem vários autores que usam, mas o Joyce, ele, vamos falar assim, o neologismo é a regra, né? Não é a exceção Aham. dentro da obra. É, Mas tem é, um aspecto, assim, isso é uma coisa e a outra polifonia, né? Eu falo assim, sim, sim. uma outra alteração mental, alucinações auditivas, né? Quando a gente pensa em mais de uma voz dentro de um indivíduo, né? Quando existe um artifício de várias vozes numa mesma página ou até no mesmo parágrafo, né? Tem alguns escritores que gostam disso. Tem um autor português que eu gosto muito, que é o Antônio Lobo Antunes, que Ah, é um gosto dele. 18 anos de carteirinha, assim, né? Eu não conheço quase nada desse cara, mas eu gosto, parece que o nome dele vibra, assim, sabe? E E que é é um uma coisa que psiquiatra. eu sempre É, é uma coisa que eu sempre tive, eu chamo de instinto literário. Eu nunca comprei um livro errado.
Os Ah, livros que eu comprei, assim, que me chamam, tipo, é isso, sim, pronto. Então parece que eu tenho eu consegui desenvolver um certo tino para isso, né? sim. E esse é um autor que eu quero conhecê-lo de verdade, Acho né? que Vi você vai alguns trechos, gostar. algumas coisas, mas assim, desde quando eu vi pela primeira vez o nome dele, me chamou a atenção. Sim. E ele tem a peculiaridade de ser um psiquiatra, né? Ele foi psiquiatra na Guerra da Bacana. Angola e tal, foi médico. E ele usa muito dessa polifonia também, né? Assim, é um artifício de em um mesmo parágrafo, sem nenhuma pontuação, uma voz de um personagem vira de outro, vira de outro, vira de outro. Então, assim, isso é uma coisa muito bonita, assim, que eu vejo na literatura em especial, que é essa manipulação da linguagem, né, como algo que no cotidiano necessariamente é uma anormalidade, pode representar um transtorno, né, e que na arte é uma ferramenta para dizer alguma outra coisa. Então, Sim. assim, ainda que não seja uma sobreposição exata, né, existe uma ligação, assim, elas têm uma sobreposição meio torta, vamos falar assim, mas que é bem interessante, né, assim, é bem Bom, rico, né? eu vou então falar, vou fazer uma indicação. Eu desconfio que você possa fazer a mesma indicação. Vamos lá. É esse aqui, ó. Ah, livraço, livraço. Me fez gostar de literatura. Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, que é um joyceano, né? Aqui na Sim, própria obra, ele tem uma linguagem do grupo. E por que eu escolhi ele? Justamente pela história, né, dessa gangue. É um livro distópico. E a história da gangue, em que, aliás, é uma gangue específica, mas assim, haviam gangues, né? E ultraviolentas, né? Elas trabalhavam muito essa questão da violência, uma violência gratuita. E aí eu fico pensando em certos transtornos, eu não sei se você concorda comigo, por exemplo, o TOD, né, que é o transtorno disruptivo opositor, o uma coisa opositor assim, desafiador. Uhum. desafiador isso. É, Parece que eles carregam esse tipo de coisa assim de uma maneira muito clara, muito assim, né? sim. Exacerbada, bem trabalhada nesse sentido. Você vê dessa forma, há E um especialmente o Alex, né, assim, sim, por ser o líder, do, mas sim, todos eles têm, eu não sei se é por essa associação, né, de fazer parte da mesma tribo, mas parece que todos eles carregam esse gene, né, e esse gene no sentido metafórico, sim, carregam essa sim, essa peculiaridade. marca, né? E assim, a leitura, né, psicopatológica, esse é um clássico, né, dos É, psiquiatras, assim. É interessante porque eles são adolescentes, né, os personagens. Então, o Alex, eu acho que no romance ele tem 15 anos, alguma coisa assim. Ó, o Emanuel dando a é, presença dele aí, bacana. o pessoal que está entrando aí, boa noite a todos. Show de bola, boa noite, pessoal. E o Alex, né, é um adolescente, então ele precisa ter um diagnóstico da psiquiatria infantil, né, da infância e adolescência, então não pode ter diagnósticos exclusivos do grupo adulto. Uhum. E além, assim, principalmente, né, a gente conhece muito mais a subjetividade dele, né? Existe um Sim. outro transtorno que eu acho que até encaixa melhor, assim, a ponto de bater os critérios mesmo com os capítulos do romance, que é o transtorno de conduta, né? Que aí é aquele transtorno que o opositor desafiador é aquela lógica assim, me apresentado uma ordem, algo que me mandam fazer e aí eu escolho desobedecer aquilo. É um desafio à Uhum. regra que me é imposta, proposta, né? Estou Certo. falando isso assim, de uma forma muito livre, tá? Não são os critérios diagnósticos não, para não ficar insuportável. Mas o transtorno de conduta, ele não vem como uma resposta à proposta alheia. Ele vem como uma questão de uma desobediência das regras sociais. Então, não é assim, eu não preciso que o meu professor vire e fale, olha, copia a lição. E aí eu vou e não copio e taco o caderno no chão, né? Eu sei que se eu, no intervalo, pegar os objetos dos meus colegas e levar para minha casa e roubar, é errado. Ninguém precisa me falar aquilo. Aquilo é socialmente óbvio, vamos colocar assim. Uhum. Mas eu Certo. escolho quebrar com essa regra. E aí, assim, né,
No Laranja Mecânica, isso é levado às últimas consequências, né? Os crimes mais escabrosos, assim, a hipérbole, né, do sintoma. Mas é um livro incrível. E tem uma coisa bacana no Laranja Mecânica, que o filme subtraiu o último capítulo do livro. Né? O filme ele tende a ser mais sombrio, porque o capítulo, não vou dar spoiler, porque esses são só décadas, né? Sim. Mas o último capítulo do Laranja Mecânica, ele mira num final um pouco mais solar, assim, né? Uma espécie Uhum. de redenção, vamos falar assim. Sim, Mas, sim. nossa, esse livro aí é tão bom que deu vontade de ler de novo. Então, bom, só apresentando essa indicação de livro que eu tenho aqui, Laranja Mecânica, do Antônio Burgers. E para quem tem o livro e o clássico, o filme, né, do Kubrick, se tornou também um clássico, né, Sim. no cinema. É claro que, dadas as proporções entre livro e a adaptação no cinema, eu acho que os dois são assim riquíssimos, né? Acho que tem muito a Obras-primas das acrescentar. suas artes, né? Exatamente. Agora vamos lá, passando a bola para você. Manda aí. Bom, o próximo também mais velho do que a psiquiatria. Esse também estou com muita dó de não estar aqui para mostrar, mas os outros estão aqui, tá? É o Frankenstein, da Mary Shelley. Mary Para Shelley. mim, assim, é um dos grandíssimos romances da história mesmo, né? Uhum. Ela ter escrito com 18 anos de idade é uma coisa inconcebível, né? Assim, um ser humano, né, trazer uma obra dessa, ter a maturidade literária nessa idade é incrível. Mas o motivo, né? E para quem só viu o filme não sabe mesmo o que é o Frankenstein, porque o romance, né, tem assim, vai muito, muito além de qualquer adaptação. Mas o motivo principal é que eu vejo a questão assim, o Frankenstein como, né, uma vítima de alienação parental, né? Assim, Certo. ele ser abandonado por aquele que dá vida a ele, que traz ele ao mundo, isso é uma coisa assim, e principalmente por ele nascer totalmente neutro, né? A gente tem essa imagem clássica do monstro, Frankenstein e tudo mais, Uhum. mas ele se torna um monstro pela incapacidade de quem trouxe ele ao mundo de transmitir outras coisas, né? A partir do momento que ele é abandonado, ele só lida com rejeição e abandono. Então, a Exato. experiência que ele tem, vamos colocar em termos psiquiátricos, né? O desenvolvimento da personalidade dele é só com experiências muito negativas. E aí, mais para o fim do livro, né, ele traz atos em resposta, que às vezes, assim, nossa, de onde vem essa violência, de onde vem essa agressividade, né, a truculência, né? Esse eu não vou dar Certo. spoiler não, porque é demais. Mas, assim, é uma justificativa de uma história que é construída, e que às vezes a gente vê muito isso na prática clínica, né? De onde vem esse Uhum. sintoma, de onde vem esse completamento, que é obviamente errático, né? Mas quais oportunidades a pessoa teve no desenvolvimento para ter outros comportamentos que não esse hoje? Então, assim, é uma aula de história pregressa, né? Vamos falar assim, em termos médicos, mas é um livro incrível, né? Sim. Bom, eu acho que emendando um pouco aí, mais ou menos, para manter o clima, eu tenho uma versão muito antiga aqui desse livro, mas é tão legal, eu gostei tanto, que é o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né, do Stevenson. Um cara aí que influenciou autores como George Louis Borges, por exemplo, né? Então não deve ser pouca coisa. E o que eu acho interessante na história aqui do Dr. Jack e Mr. Hyde bom, vou falar besteira, você vai me corrigir. Mas essa coisa da bipolaridade, essas duas coisas entranhadas no mesmo, né, na mesma pessoa. É claro que existe aí a metáfora daquele líquido especial que toma, né? Que pode ser um gatilho. E é interessante também que se você pegar, por exemplo, laranja mecânica, eles tomavam leite com uma mistura também, não era uma coisa aditivada. Se você Sim, pega o Admirável Mundo Novo, tem o Soma, que é aquela droga da felicidade, e por aí vai. Então, parece que essa coisa dos paraísos artificiais do Charles Baudelaire, né, ela é sim, tão presente, tão entranhada, e ela tem uma ligação com essa coisa da distopia, né, sim, e que
é trabalhada na esfera mental também, né? Porque falando aí do Admirável Mundo Novo, né? Uma sociedade perfeita, mas ela é perfeita se todo mundo for feliz, né? Então essa necessidade da busca da felicidade através de subterfúgios, né? Ou da má compreensão da felicidade, né? Do seu papel no mundo, então traz uma série de questionamentos. Então eu achei interessante também por conta disso a história aqui do Stevenson, né? E por ele, né? Essa coisa das duas pessoas, né, da sombra das duas personalidades, né? Né, um monstro atrás do personagem, né? Como se também tivéssemos um monstro atrás de nós. É uma coisa que a gente temos um potencial para de repente estar colocando para fora a nossa sombra, né? Como Sim. é que você vê isso aí? Não, e o que você comentou, assim, né, de um possível bipolar, né, uma metáfora para esse tipo de coisa, eu concordo 100%, né? É importante frisar que é uma obra de literatura, né, de roupagem gótica, né? Nenhum diagnóstico psiquiátrico envolve monstruosidade, nada nesse sentido. Mas, de fato, né, assim, o Médico e o Monstro, né, é uma obra, assim, são duas pessoas que habitam um corpo, né, e aí o exemplo muito clássico da psiquiatria é justamente esse, principalmente no livro, a metáfora da metade, vamos falar assim, monstruosa, de ser aquele, assim, que faz o que quer, né, o incontrolável, né, o que tem esse aspecto assim, o sombrio, o que é necessário ser escondido, porque ele faz o que quer e às vezes fazer o que quer pode ser nocivo, né? Então, assim, nocivo para si, nocivo para terceiros, mas essa leitura que você fez está perfeita, eu concordo 100%, é isso mesmo. Ah, legal, legal. Aí o pessoal entrando aí, a Dietrich, a Jessie, entrou aí um pessoal todo. Boa noite para quem entrou recente agora, nesses últimos minutos, a gente está conversando aqui. É só para lembrar, depois dessa live eu vou colocar no meu canal, no Biblioteca de Babel, para quem não perdeu um pedaço, entrou agora ou tiver que sair, né? Lá vai estar na íntegra para quem quiser, então poder assistir. Então agora é a tua vez, manda aí. Bom, a próxima indicação, na verdade, eu vou até indicar um autor, porque todas as obras que eu li dele têm um viés de saúde mental, que estou com 2 exemplares aqui, que é o Lourenço Mutarelli. É um autor brasileiro, contemporâneo, né, e eu gosto muito dele, principalmente porque ele tem uma coisa muito específica na literatura dele, né? A gente fala muito de romance psicológico, né? Ou até filmes psicológicos e tal, mas eu vejo a literatura dele como uma literatura psicopatológica. Ele, obviamente, é um autor que leu os manuais diagnósticos da psiquiatria, assim, sabe? Existe uma abordagem artística, né, muito rica sobre os transtornos mentais. E, literalmente, todos os romances que eu li dele, eu li um bocadinho, todos os romances dele, os protagonistas têm algum transtorno mental e sempre é um transtorno diferente do outro. Né? Então não é um cara que fica assim, buscando litros e litros de suco de uma laranja só, né? E tem um livro especial dele, assim, porque tem livros dele que são mais longos, 300, o último livro dele tem 500 páginas, mas tem um romance dele, indicação de porta de entrada bacana, que chama Nada Me Faltará, que é a história de um cara que some, ele, a esposa e o filho, eles somem por 1 ano, 2 anos, uma coisa assim, e aí depois só ele volta sem lembrar de nada. E o livro é inteiro formado em diálogos. E aí eu acho fascinante, assim, porque são os amigos, a família, o psicólogo dele, ele depois que volta, o policial que investiga a história. Então, como não tem um narrador, né, a gente é obrigado a lidar com todo o fenômeno do sumiço, só ele volta sem a família, a gente só consegue lidar com tudo isso através de subjetividade. Não existe nada objetivo no romance. Então, assim, a gente tem que montar um quebra-cabeça
que nenhum dos pedaços se encaixa, porque cada pedaço é de um quebra-cabeça diferente. Né? Cada capítulo é diálogo entre personagens que não aparecem no próximo, então assim, é bem experimental, mas a linguagem é super acessível e assim, tem um ritmo de suspense, né? Que no final você quer saber, cadê o Hulk? Por que ele voltou? Por que ele não lembra e tal, né? Então tem uma dinâmica bacana. Mas eu achei essa sacada de colocar só diálogos, assim, que é uma coisa que eu linko, além dos diagnósticos que os protagonistas têm, com a prática clínica, né? Assim, a psiquiatria, ela não tem um exame de sangue que me dá um diagnóstico. É a minha subjetividade com ferramentas científicas lidando com a subjetividade do outro, né? Então, assim, é uma investigação, né? Assim, toda consulta é uma investigação, é a busca de algo, né? E tal. E eu acho que esse livro em particular, ele cria uma noção, assim, de desenvolver isso, sabe? Esse é um romance, assim, que para futuros psiquiatras, psicólogos e pessoas da área, nossa, né? Esse eu acho que eu li, sei lá, 2 horas. Assim, é impressionante. E todos os livros, é a recomendação do autor mesmo, o Tarelli, gênio. Tá, então tem que estar na minha lista isso aí para eu conhecer. Bata os nomes depois com calma. Tá, então vamos lá. Isso aqui, o que você acha? Almoço Nu, William Burroughs, hardcore, leitura hardcore em vários sentidos. Que, assim, não é assim exatamente uma história, né? Não é aquela coisa linear, é um monte de fragmentos de um caos psíquico, né? E é um caos não apenas do autor, mas parece que reflete toda uma geração. Esse livro ele foi escrito, ele foi publicado, né, na década de 60. O Burroughs fazia parte da geração Beat, né? Geração Beatnik, Kerouac, Ginsberg. E o que eu mais acho interessante, não só nesse livro, mas na obra do Burroughs, é uma coisa que eu não vejo ninguém falar, porque as pessoas, quando pegam, por exemplo, Almoço Nu, falam muito sobre a questão das drogas, a questão da homossexualidade e tudo mais. Mas a leitura mais profunda do William Burroughs é sobre manipulação, é sobre engenharia social. E essa engenharia social ela está atrelada à lavagem cerebral, manipulação. E é interessante que o personagem, né, o personagem principal, aqui um dos principais, é o Dr. Benaway, né? O Dr. Benaway, ele faz experiências de lavagem cerebral, ele é manipulador, e é como se ele quisesse mudar comportamentos, né? Ele vai mudando comportamentos de outros personagens. Então, o Burroughs trabalha muito com essa questão. Então, eu achei interessante trazer esse livro. É uma leitura desafiadora, é uma leitura que tem essa pegada do caos psíquico mesmo, acho que da perturbação do próprio autor, né, de tudo que ele passou. Ele tem toda uma história, tanto que ele começou a escrever depois que ele matou a própria esposa, né, numa festinha em que ela coloca um copo de bebida na cabeça, e ela insiste para que ele atire. Então ele atira e acerta a testa dela, ela morre. E a partir daí todo um remorso que ele vai carregando, e ele só pode lidar com isso escrevendo, né? Então isso acaba aparecendo em boa parte das obras dele. Eu não li tudo, mas tudo que eu li eu vejo aí que tem sempre a sombra da esposa, né, da Joanne Burroughs. E então eu acho que tem uma carga psíquica, sabe, de distúrbio muito grande, muito carregado. Você chegou a ler esse livro, Ulisses? Eu comecei a ler muito tempo atrás. Não cheguei a ler todo. Mas eu acho uma coisa bacana isso que você falou, né? Que ele é bem experimental, né? E é uma coisa assim, fragmentária, não é uma coisa linear e tal. Sim, você pode abrir em qualquer parte do livro e ler, não tem... O que não significa que é um livro de contos, né? Porque não é assim, não é. Só que é quase como se fosse assim,
pega um espelho, dá uma pedrada no meio dele, pega os cacos, cola eles do jeito que você achar e se olha nele. Você vai estar torto. O espelho está torto, né? Então, assim, e ele é vamos colocar assim, o pai ou o avô geracional de um escritor hoje vivo, né? Até nem está aqui entre as indicações, mas que é, assim, eu vejo como um Burroughs elevado à 10ª potência, que é o Thomas Pynchon. Porque aí a questão do Thomas Pynchon é uma literatura sobre paranoia. Todos os livros dele faz romance de 1000 páginas, assim e tal, mas a única coisa que é obrigatória em todos os livros é a questão da paranoia, que eu vi muito, assim, nas coisas que eu li do Burroughs, né? Essa questão institucional, uso de substância, contracultura, né? Então, eu vejo muito isso nele. Isso foi muito discutido, inclusive com o Allen Ginsberg, na época foi na década de início da década de 60, né? Aqui algumas agências americanas, né, acho que o FBI envolvido, fazendo experiências com o LSD, porque acreditava-se que o LSD poderia ser uma cura, uma resposta para a esquizofrenia ou certos transtornos mentais, doenças mentais, né? Então, o Ginsberg, ele se ofereceu para fazer parte dessas experiências, na qual ele tomava aí o LSD, também tem com mescalina, e aí ele chegou a escrever sobre o efeito dessas drogas, né, nessa exploração da mente, coisa que o Huxley fez, né, As Portas do Céu e do Inferno, né, com a questão da mescalina também, né. Sim. E depois acabou essa questão do governo, acho que foi proibido, enfim, encerrou esse tipo de busca, né? Sim. Mas era uma coisa que fazia parte daquela geração também, a questão mental, né? De expansão de consciência, de conhecer mais o interno, né, e tudo mais. E o Burroughs, ele tá nisso, mas de uma forma muito pesadelo, né? As coisas tem um contorno muito de pesadelo, de coisa pesada mesmo, né? Não apenas não é algo inocente, sonho dourado, né? Ele não escolhe uma visão tão inocente disso, né? Ele encontra dentro dessa busca possível uma questão da perversão, né, envolvida, assim. Então, tanto que eu acho ele o mais, assim, do que eu li, né? Eu não li muitos bits, né? Mas com certeza ele é o que eu acho que é o projeto literário mais interessante de longe. Sim. De longe. Sim. Ele, assim, em termos de literatura, o cara bateu todo mundo. Eu gosto muito do Kerouac, eu gosto do Ginsberg, até por uma questão assim de afetividade mesmo, né? Eu comecei a conhecer Geração Beat lendo de Kerouac e tal, e é gostoso, é aquela literatura assim bem adolescente até, mas tem a sua profundidade, mas o William Burroughs, aí a conversa é outra. Inclusive, eu acho que ele influenciou mais gente de hoje, né? Assim, eu acho que os ramos dele atingiram mais tempos, né? Mas para mim ele ainda é muito mal compreendido, até por essa questão de que as pessoas interpretam a obra do Burroughs apenas com os elementos que ficam na beirada, assim, que a questão do consumo de droga, da homossexualidade, quando, na verdade, eu acho que a mensagem central do Burroughs está justamente no controle mental, na engenharia social, né? Nas manipulações feitas pela mídia, pelo governo, tudo isso envolvido. Então tem até meio que teoria da conspiração. e é isso. Agora é tua vez, né? Manda lá. Bom, vou pegar mais um aqui. Esse também tenho em mãos. Também nacional, também contemporâneo e bem novo. Acho que ele é do ano passado, Uma Tristeza Infinita, do Antônio Chico. Inclusive, eu acho que ele, bacana, capa, ele ganhou o prêmio
acho que ganhou o prêmio São Paulo, né? O que não quer dizer muita coisa, né? Assim, ganhar prêmio não é sinônimo de qualidade, mas nesse caso aqui é. Porque esse romance, assim, ele é sensacional. Ele tem 250 páginas, né? Tem uma leitura psiquiátrica muito óbvia, né? Que o protagonista é um psiquiatra francês que é contratado para morar na Suíça, num manicômio, né, na época, no imediato pós-Segunda Guerra. Né? Então, assim, o desenvolvimento do primeiro antipsicótico, né, aquela fase de transição da psiquiatria como só psicanálise para algo medicamentoso, ele bem nesse limbo, assim, e ele fica, né, gravitando em torno de 3 pacientes que vão revezando os capítulos, que são um paciente que tem me parece, né, um transtorno de estresse pós-traumático, um soldado, né, uma outra mulher que também tem um quadro ansioso, depressivo grave por ter trabalhado no desenvolvimento da bomba atômica e tal, e um outro que era um nazista, né, envolvido com o regime nazista e que abre um quadro psicótico, né? Então a gente vê, assim, existem representações ali da época, né, e tal, mas o personagem mais fascinante para mim é o protagonista, que é o psiquiatra, porque em meio a esses casos, né, que ele vai desenvolver e que vão tendo os desfechos deles, ele começa a adoecer. Então mostra, assim, um viés do como que eu cuido dessas pessoas se eu estou sentindo algo que eu não consigo dar nome para isso e que não tem nada que melhora, né? Então ele começa a desenvolver um quadro depressivo com uma resistência muito grande às medicações, né? Como se fosse roubar o lugar da fala do paciente e da relação e tal, e uma resistência a se medicar, mas tenta fazer sua terapia e não encontra ali o suficiente. Então, assim, né, a angústia de quem trata da angústia alheia, assim, né, um olhar incomum, vamos falar assim, na literatura, né? E tem, sim, várias outras leituras, tem uma questão muito bacana, né, da questão do embate científico, mas da questão também só de um materialismo científico para uma coisa metafísica, espiritual, assim. Então, é um livro, assim, muito rico, sabe? Esse é o tipo de livro que daqui, sei lá, 20 anos, eu acredito que esse é um livro que vira um clássico. Ele tem um potencial, porque essa é uma chave de leitura das várias, assim. É um livro que ele tem temas que dava para ser discutido em 500 páginas e o autor consegue condensar bem. E é muito bom mesmo, sabe? Muito rico. Ah, legal. A Cleo fez uma pergunta aí, como ter um passado tão pesado e lidar com esse passado e ter um futuro, né? Ter um futuro apesar desse passado pesado e com saúde mental. Arrisca dizer alguma coisa aí, Ulisses? Vai, manda ver. Esse é um tema, né? Assim, nesse romance e na próxima indicação também, né? Já tendo um spoiler, que é assim, o que a gente faz com o que o passado fez da gente, né? Isso é uma coisa difícil, né? Porque assim, a gente não consegue ter um controle tão exato das coisas que acontecem, nem a nível individual, nem a nível social e tudo mais. Então, assim, esse romance eu acho muito bacana, porque ele trata do pós-guerra imediato e ele traz o ponto de vista do soldado americano, do empresário nazista, da mulher que estava envolvida com a parte administrativa da questão da bomba atômica. Então, assim, como cada pessoa lida com coisas terríveis do seu passado e, assim, o que a gente consegue fazer com o que a gente tem, né? Porque a ideia, né, um processo terapêutico, seja com medicação ou terapia, não é eliminar o passado, eliminar traumas da pessoa e ela voltar a ser quem ela era antes de tudo isso acontecer. Mas talvez, com aquilo que já aconteceu, quais os caminhos possíveis? Né? Essa é a grande busca, né, assim, na prática clínica. Legal, bacana. É minha vez, né? Peraí, meu livro está aqui. Achei. Bom, um livro aí. O Carlos Freitas, que é um mutareliano aí, dando saudações. Seguidor legal. Boa noite. Boa noite, Gisele, uma professora de medicina também. Boa noite.
Boa noite, Gisele. Todo mundo aí que está entrando agora. Esse livro aqui, O Asilo Arkham e a Psicopatologia dos Vilões de Gotham City, do Francisco Assunção Júnior. Ele é um professor, né? Ele é docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor associado ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e membro da Academia Paulista de Psicologia. Então, acho que é o único autor brasileiro. E é interessante porque ele pega os personagens, os vilões do Batman e traça um perfil psicológico de cada um, né? E o interessante que eu quero colocar assim até como pergunta é que nós, assim, de modo geral, a gente se sente tão atraído, parece que estamos tão próximos desses tipos de perfis, né? Tipo, quem é que não gosta do Coringa, né? Quem é que não, de alguma forma, não se sentiu atraído pelo Coringa ou pela Mulher Gato ou por tantos outros vilões? E eu não estou nem falando dos heróis, os supostos heróis, né? Porque o Batman ele tem essa questão também de pode ser tão louco ou mais do que o Coringa, né? Só que ele traz uma roupagem de estar dentro do sistema, né? Mais ou menos aceitável, né? Já que ele combate o crime, né? E como é que você vê isso, Ulisses? Esse fascínio, assim, né? Principalmente esses personagens que eles saem muito da curva, né? Assim, o último filme do Coringa, né? Algumas pessoas tentaram, assim, colocar ele como se fosse uma espécie de anti-herói, né? Sim, E eu não consigo enxergar assim, sabe? Eu acho que a gente fica tão fascinado, assim, e tem toda uma questão estética, né? Assim, a violência estética demais e tal. Sim, Mas ele é, obviamente, o vilão. Inclusive, no filme que ele é o protagonista, ele é o vilão. Mas eu acho que existe um certo fascínio, né? Assim, isso aí são teorias psicológicas, tá? Mas que existe uma questão de instintos muito primários, né? A gente tem que entender que antes, né, da gente ser esse ser ultra complexo, assim, né, quase que a parte da natureza, vamos falar assim, nós somos bichos, né? Então, existe essa questão, assim, muito primal, né, muito visceral, de um fascínio pela violência, de um fascínio, né, por uma questão também sexual, quando é exposta, assim, em obras. Então, esses personagens que eles atingem isso, né, e que para atingir isso eles rompem com as barreiras socialmente aceitas, mesmo que a gente saiba que são erradas, né, justifica muito, por exemplo, o sucesso dessas séries de true crime, né? Pegar o cara por serial killer, canibal, não sei o quê, né? Assim, a coisa, aquele negócio. Se eu puder escolher, eu nunca quero encontrar uma pessoa assim na minha vida, né? Mas eu quero ficar assistindo Netflix 14 horas seguidas disso. Então, assim, existe um fascínio com uma certa segurança, né? O horror, né? Eu que gosto muito de filme de terror e tal, tem aquela coisa, né? Nossa, o vilão chega com um facão e é sangue jorrando para todo lado, não sei o que lá, é aquela adrenalina, e aí acaba o filme e eu estou no conforto do meu sofá. Eu consegui ter a experiência, né? A catarse ali daquilo, sem risco. E o alívio, e o alívio depois, né? Tipo, tô seguro. Porque é isso. É uma recompensa. Eu senti aquela aflição, aquele medo, aquela angústia e eu consegui sobreviver a mais um episódio dessa série. Então é uma coisa assim, fascínio seguro, né? Toda essa questão primal, né? Essa questão dos instintos mais primais, mais brutais. O Freud trabalhou muito com isso, né? E o primo dele, Edward, não vou me lembrar o nome do cara. Ele usou dessas teorias freudianas na propaganda. Então, tipo assim, vamos mexer com os instintos, com as emoções da pessoa para vender determinados produtos e depois vender determinadas ideias. Então,
E essa engenharia social, ela começou lá atrás, né? Mas bem interessante. Bom, tua vez aí, pode mostrar o próximo livro, falar sobre ele também. Beleza. Bom, último da pilha, né? Esse aqui, super saído do forno, Herança, do Jacques Fuchs, né? Saiu tem pouquíssimo tempo, né? Tive o prazer de ir no lançamento do romance, né? Está devidamente autografado, e foi o último livro que eu li. E quando você trouxe aquela pergunta, né, assim, do que fazer com coisas horríveis, né, que aconteceram no passado, esse livro ele conta a história de três mulheres, né, a primeira delas, e cada capítulo vai intercalando, né, as vozes dessas narradoras. Mas a primeira é o diário de uma mulher judia vivendo o Holocausto, é do pré-guerra, Holocausto e o imediato pós-guerra. E ela, se não me engano, a personagem começa no imediato pré-guerra com 13 anos, né? Então a gente vai vendo assim um amadurecimento brutalizante, assim, né? Inclusive da linguagem dela, no diário e tal. E é uma sobrevivente do Holocausto. A voz dela é intercalada com a da filha dela em sessões de psicanálise, lidando com a relação da mãe, por que a mãe era daquele jeito com ela, a questão do afeto, do silêncio e tal, né? E a terceira voz é a terceira geração, que é a neta dessa sobrevivente, que é uma acadêmica, né, que estuda sobre o Holocausto, fazendo notas acadêmicas sobre o diário da avó, né? E aí o grande tema, assim, e lógico que a gente pega, né, a coisa mais terrível da história da humanidade, mas que pode, isso aqui é uma literatura de testemunho mesmo, né? Mas que serve assim para questões mais gerais, subjetivas, que é a questão do trauma geracional, né? Então é aquela questão assim, pessoas das gerações anteriores passam por situações que não conseguem lidar bem e trazem aquilo para mim e me geram um sintoma que eu não consigo elaborar bem e leva com o sintoma de uma outra pessoa. Então é muito comum, assim, né, na prática, a gente vê pacientes que trazem queixas de relações interpessoais com pais, com avós, e que não conseguem ser diferente daquilo que eles queixam, né? E assim, é a hora... Estou conversando essa semana com uma paciente minha, eu falei assim, é a dificuldade de quebrar um elo numa corrente inteira. Mas quebrar um elo só faz aquilo não ser mais uma corrente. Essa é a grande questão, né? Então, assim, o romance, pô, super sensível, muito, muito bonito mesmo, né? E esse aqui, super recente, recomendo demais. Legal, bacana. Bom, eu vou falar mais de o cara Antonin Artaud, dramaturgo, poeta e passou boa parte da vida internado, né, em hospitais psiquiátricos. Esse livro aqui é um livro de vários textos dele, sobre cinema, sobre teatro, poesia, e tem umas coisas aqui que é muito interessante que ele escreveu. Quero ver se eu leio algum trecho assim, bem... separei alguma coisa aqui. Tem um texto que ele fala sobre o Van Gogh, né, o suicidado da sociedade, né? Ele diz que Van Gogh ele foi suicidado pela sociedade. Então, ele coloca que Van Gogh não era assim louco, ele não tinha problemas mentais a ponto de levar essa pecha, né? Tanto que ele diz assim: pode-se falar da boa saúde mental de Van Gogh, que em toda a sua vida apenas queimou uma mão e fora disso não fez mais que cortar uma vez a orelha esquerda. Depois ele faz a comparação, né, de que no mundo de tanta bizarrice, de tantos atos de loucura, por que apenas o Van Gogh é considerado uma pessoa com grandes problemas mentais, né? Então ele traz esse questionamento. Então é bem interessante. Mas o próprio Antonin Artaud, ele teve que conviver com a doença dele, né? Com a saúde mental dele. E ele fala de um outro poeta, o Gerhard Nerval,
que ele diz assim: Gerhard Nerval não era louco, mas foi acusado de o ser para que lançassem descrédito sobre certas revelações capitais que ele se preparava para fazer. Então, está colocando dessa forma. Então, se você está muito fora do sistema ou daquilo que é aceitável, você já leva essa pecha para ser desacreditado, né? E uma outra coisa que ele fala sobre o Van Gogh, ele diz assim: diante da lucidez de Van Gogh, que trabalha, a psiquiatria não passa de um reduto de gorilas. Olha a provocação dele. Eles próprios, obcecados e perseguidos, e que não têm, para aliviar os mais apavorantes estados de angústia e de sufocação humanas, senão uma ridícula terminologia, digno produto de seus cérebros tarados. Então ele tem uma... Ele é assim, tem uma crítica com o próprio sistema dos hospitais e com os próprios psiquiatras e os métodos usados, né, naquela época, e métodos que são polêmicos, acho que acredito que ainda hoje são polêmicos, a questão do eletrochoque e tudo mais, né? Ele passou por tudo isso, né? E o que você me diz aí? Você já leu alguma coisa do Antonin Artaud? Eu considero ele também genial, assim, ele tem umas coisas muito... Eu tive um contato muito breve, assim, sabe? Eu acho que eu também tentei ler ele na época errada, assim, e aí acho que ficou espinhoso demais. Mas, assim, isso, né, que você falou, essa fatia do tempo, né, onde os autores eles estão presos para sempre, né, vamos falar assim, Sim. Não conseguem enxergar, né, o desenvolvimento das coisas, né? Então isso é muito importante. Então, por exemplo, a experiência, não estou vendendo peixe não, mas é porque assim a minha área de atuação ela é totalmente estigmatizada dentro da saúde, né, de uma forma geral. Sim. E a própria história da psiquiatria no Brasil, né, se a gente pegar a história do Hospital de Barbacena, né, tem até o livro-reportagem, né, da Daniela Arbex, o Holocausto Brasileiro, não li ainda, mas eu vi o filme documentário, né, a psiquiatria ela foi usada por muito tempo como, assim, um subterfúgio para lidar com as vozes dissonantes, né, moradores de rua, hospital psiquiátrico, mulher teve um caso com outro cara, hospital psiquiátrico, pessoa tem algum comportamento que é considerado errático, hospital psiquiátrico. Então, envolvia menos uma questão de diagnóstico, tratamento, e mais uma questão de, vamos falar assim, enclausuramento de um problema, né, e tentar gerar uma invisibilidade daquelas pessoas. Sim. Mas isso, assim, o desenvolvimento da área em si, né, eu acho que hoje a psiquiatria é uma das áreas que tem o desenvolvimento mais veloz na medicina, né? Assim, as revistas médicas de psiquiatria são as que têm mais alto grau de evidência e de novidade, né? E até uma coisa que eu acho bacana, né, que você mencionou a respeito, por exemplo, do eletrochoque, né, eletroconvulsoterapia, foi usado por muito tempo lá atrás como algo assim, sem outras ferramentas além daquela, e de uma forma que não era baseado numa evidência científica. Então, por exemplo, hoje é usado. A eletroconvulsoterapia tem indicações clínicas, né? E o paciente ele é submetido a uma anestesia, feito em bloco cirúrgico, com uma voltagem mínima para ter só o efeito. Lógico, fica a estética que foi presa, né? Assim, qual que é o castigo dele? Choque na cabeça, né? Fica uma coisa muito, assim, de filme de terror, inclusive direto e reto, se alguma novela coloca a punição do vilão assim, tem que se retratar e tal, que é uma ferramenta hoje super válida, né? Igual as outras ferramentas. Tudo pode ser usado, fala assim, para fim terapêutico, desde que humanizado. Né? Internação psiquiátrica é uma realidade hoje. Né? Tem pacientes que precisam disso mesmo, mas é uma internação humana. Né? Então, assim, essa raiva canina do Ayrton, vamos falar assim, eu não tiro a raiva dele, né?
devolvendo um adjetivo animalesco, né? Pelo Mas eu contexto não da tiro a época, razão dele pela experiência dele, né? Assim, pelo contexto da época. claro, claro, entendo, né? Sem Ulisses, cara, mágoa, assim que, não é tu. é, cara, assim, tem muita coisa, muito pano para manga. Nossa, Trouxe outras coisas para falar aqui dos suicidas por conta de quadros de depressão, de angústia, né? Tem aí Sylvia Plath, a poeta americana, e tantos outros caras aí, mas e um outro tema que eu gostaria de abordar é a psiquiatria com as experiências espirituais. Acho que a gente podia sim, deixar isso. muito íntimo, Vamos né? pensar sobre isso em uma próxima live. Já estamos chegando ao Vamos final, acho que pedir. Vamos ver daqui a se o pouco, público vai gostar e pedir próximas, né? é claro, eu vou deixar no canal o vídeo, aí pedem lá para, vou deixar como sugestão, né, a espiritualidade e a psiquiatria, e aí a gente pode fazer uma live, né, com esse tema. Já deve cair daqui a pouco, então a gente já pode se despedir aqui do pessoal. Agradeço a todo mundo que esteve presente, que participou, pessoal bem ativo aí. Obrigado a todos, né? Boa noite a todos. E não se esqueçam, quem não assistiu, não conseguiu assistir na íntegra, eu vou deixar no meu canal Biblioteca de Babel o vídeo todo para vocês verem ou reverem também, né? E é isso. Agora, Show de Ulisses, bola. manda ver. Agradeço. Agradecer, claro, agradecer o Ulisses assim, grandemente, né, por essa oportunidade para compartilhar todo esse conteúdo aí fantástico que ele tem. Então, um grande abraço aí, Ulisses. Agora é Valeu, com eu que você. agradeço. Agradeço a confiança, né? O papo foi muito rico e as várias pessoas aí, a Amanda, minha esposa, Vinícius, meu irmão aqui também, acho que a família toda, né? Legal, Mas agradeço todo mundo, assim, fico muito feliz, né? Eu sou entusiasta de ambos os assuntos, então, enquanto existirem convites, existirão lives, né? Mas fico muito feliz Opa, com a participação de todo legal. mundo, valeu demais. Bacana, então. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Visitem lá o canal Biblioteca de Babel, lá no YouTube. E a gente vai se falando aqui pelo Instagram também. E leiam Mateus, tá? Que ele Ah, não fez a propaganda, leiam os livros de poesia dele, o livro de ensaios dele sobre Finnegan's Wake, sobre Joyce, tem alguma perspectiva psiquiatra em alguma obra? Você terminou de ler Enas? Eu acho que Enas talvez seja o mais eu perto acho que disso. eu acho que a leitura psiquiátrica da sua obra, eu acho melhor não ser na live. Eu acho melhor ser uma a nível de Beleza. consulta. Deve ser muito problemático. Mas Tá bom, leiam então. Mateus, leiam mesmo, que vale muito a pena. Legal, obrigado. Então, pessoal, um grande abraço aí. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.